Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente atualizar sobre o KNHY11, tá? O fundo aí perto das suas máximas, está reagindo muito bem ao cenário atual, inflação alta, juros altos, está ali perto de R$ 101, máxima R$ 101,60, né? Então, o fundo reagiu bastante nos últimos meses. Dividend yield quase 13% ao ano, fundo de crédito high yield, né? Então, é um pouco mais de risco, com uma expectativa de maior retorno, né? PVP já com 3% de ágio, então PVP de 1,03, último rendimento de 1,23, mas o rendimento do relatório que a gente vai ver agora foi 1,10. Mas esse último rendimento já representa ali, referente à cotação base, rendimento de 1,2% ao mês isento. Ótimo rendimento. Tá? Referente ao resultado de 1,10, que a gente tem no relatório, taxa IPCA é mais 12,75, taxa MTM, né? Super taxa aí, é muito, muito bom mesmo, tá? Aqui, patrimônio do fundo 94,8% em ativos alvos, então crédito, 4,7% em LCI, 7 instrumentos de caixa. Parcela investida em CRI e IPCA corresponde a 81%, então basicamente um fundo indexado IPCA, em uma remuneração média de IPCA mais 12, ok? Já o montante investido em CRI de CDI corresponde a 12,7%, com a taxa MTM de CDI mais 5,08%, taxa também bem high grade. Distribuição de rendimentos, 1,10%, ok. Taxa de administração bem salgada, 1,60%, o fundo entrega muito resultado, né? Então, paga bem a gestora, como gestora qualificada, né? Fundo para investidor qualificado, aqui tem as principais movimentações do fundo, então a gente consegue ver que eles investiram em novas operações, uma IPCA mais 11 e outra IPCA mais 9,6, últimas taxas também. O fundo tem alavancagem, 6,5% do PL. Tá? Resumo da carteira, então a gente consegue ver concentração aqui na parte residencial, 95% em CRI, 80% é indexado a IPCA, né, na parte dos CRIs, 81,1% em inflação, mais 12,75% que a gente vai usar para o nosso cálculo, inclusive. Bem, liquidez muito alta, assim, não tem muitas informações, né, mas do mesmo aqui. Em fevereiro a gente consegue ver que o resultado foi um pouco menor do que a distribuição, então usou um pouco de reserva. Hoje a reserva acumulada ainda é muito boa, 32 centavos, então está bem tranquilo, está sofrendo bem a alta da taxa de juros e também a alta da inflação, né, que eles comentam que o mês foi impactado pela inflação de dezembro e pela de janeiro que foi bem baixa. Então quando a gente vê a inflação de fevereiro que foi 1,3, vai ser um baita resultado, né? Que eles falam na Selic em 13,25, a gente sabe que a Selic já está maior, em 14,25, IPCA de 2025 atingiu 5,65, também fora da meta. Então, mais para embasar o resultado que deve ser crescente do KNHY, ou no mínimo em rendimentos altos, né, nos próximos meses. Tá? Aqui, cota diária, aqui descrição dos ativos, então a maior concentração hoje é menos que 6% da carteira. De resto ali é basicamente um ou outro 3, 2%, a maioria 1%. Então, fundo bem diversificado, isso é muito interessante. Carteira de ativos de fundo imobiliário, eles têm um da própria gestora, Canuc, mas é uma concentração menos que 1%, então também não chama muita atenção. Outros fundos ali desconhecidos, outros dois, mas também concentração bem baixa. Bom, aqui eu já tenho um detalhe por ativo, não tem muito segredo, eu gosto de mostrar aqui, né? Então a gente consegue ver que o KNHY tá para o ponteiro de maior risco, indexado IPCA, um pouco ao CDI. Quando a gente olha aqui no mapa, a gente tem o KNHY no, vamos ver, lado esquerdo, indexado IPCA, na parte de cima, maior risco. Ok? Bacana, então a gente está falando de quanto IPCA mais 12,75. Vamos aqui já para o nosso cálculo, então vamos selecionar, vamos atualizar. Atualizar nosso dashboard, a gente vai selecionar, primeiro tirar o filtro de data aqui, né? Vamos esperar atualizar, tirar o filtro de data, selecionar o KNHY, que nem a high yield, né? Dia 11/3, a gente tem o resumo dos dados, tá? Mas o que eu comentei, ele é resultado 1,07, distribuiu um pouco mais, usou um pouco de reserva,
tá? A porcentagem da carteira aqui em PCA, taxa em MTM aqui não está atualizada, estamos falando já de que é de aquisição, né? Taxa MTM 12,75, né? Isso, 12,75, bacana. Então, medidas do preço teto, vamos lá. A gente vai considerar a inflação, aqui 12,75, uma taxa de administração bem alta, de 1,6%, deixa eu verificar. Isso, 1,6%. E o valor patrimonial do fundo a gente consegue ver aqui no Status Invest de R$100, 97,84. Patrimonial. R$97. Spread do papel, fundo bem arriscado, não bem arriscado, né, mas se propõe a ser mais arriscado para ter maior retorno, então vou deixar um spread de 2,75. Com isso a gente tem um preço teto de R$101,60. O fundo está negociado próximo a esse valor, né? Está negociado até um pouco mais barato, então a gente tem um desconto. É um fundo muito bom, gerido pela Kinea, apesar de ser high grade, a qualidade dos CRIs são muito boas, né? Então é um fundo aí de alta qualidade, está entregando um ótimo resultado e é gerido por uma ótima gestora. A minha recomendação de compra nem de venda, mas pode valer a pena para quem tem uma estratégia um pouco mais ousada, né? Utilizar ali fundos bons que pagam bons rendimentos para potencializar a carteira, pode fazer sentido, tá? Ótimo fundo, tá num bom preço. Pelo PVP a gente vê que tem um ágio, tá? Então 3% de ágio, mas mesmo assim o fundo está entregando muito bem e tende a entregar mais ainda nos próximos meses, tá? Obrigado pela atenção, pessoal. Só reiterando, não é nenhuma recomendação. Obrigado e até o próximo vídeo.